Bom dia, turma do segundo ano, professora Elaine falando. O nosso tema de hoje, da semana 17, é Filosofia, Ética e Violência. Ética e violência. As manchetes do noticiário mostram um jogador de futebol idolatrado pela torcida que teria cometido adultério e ordenado o assassinato com requintes de crueldade de sua amante, porque ela estava grávida. Envolvidos estariam seus melhores amigos e sua esposa. A realidade do dia a dia mostra a destruição da vida pela violência descabida, pela fama que encanta, destrói, assim as pessoas perdem seu sentido de conduta ética. A vida deixa de lado seu fio condutor moral para cair nas amarras macabras da falta de princípios. Esse é um caso, entre tantos outros, que diariamente assustam aos que veem o noticiário. Em pouco tempo viram o passado e caem no esquecimento. O homem é grande em seu poder e muitas vezes pequeno em seu caráter. Seus lucros cada vez mais acentuados e suas relações pessoais cada vez mais vazias. Muitas coisas na vitrine e poucas na despensa. A história dos princípios éticos transita pela antiguidade greco-romana, sempre abordando o problema de violência e os meios para tentar controlá-la ou até evitá-la. É importante ressaltar que os valores éticos entre pessoas diferem conforme ambientes sociais e culturais, e assim os aspectos pertinentes à violência são percebidos de forma diferente. Se a ética engloba os preceitos ligados ao bem, ao dever moral, às obrigações, às virtudes, à liberdade, a violência será o caminho contrário daquele que se pressupõe ético. Portanto, uma ação só será ética se estiver intrinsecamente ligada às amarras da racionalidade, da liberdade e da responsabilidade. Analisando por esse ângulo, percebemos que a ética e violência são conceitos inteiramente opostos. Podemos chegar a essa conclusão quando refletimos que aquele que usa da violência, da força para ir contra a natureza de um outro ser, retirando dessa forma a vontade normal e a liberdade, brutalizando a situação. A violência é um ato claro de agressão que constrange, fere e mutila não só o aspecto físico, como emocional. Pensando assim, a violência é o momento em que o ser racional se torna irracional, perde sua sensibilidade e senso moral e passa a oprimir e intimidar, coagindo outros por meio do medo, do terror e da dor. Na cultura ocidental, a violência é vista como um ato contra a integridade física e psíquica de alguém, enquadrando assim vários delitos como o homicídio, a discriminação racial, o assédio físico e psicológico, o estupro, a calúnia, a má-fé, o latrocínio, entre outros tantos crimes. Dados da Associação Médica Americana revelam que antes de completar 18 anos, um jovem submetido a uma média de 27 horas de TV por semana terá visto 200 mil atos de violência, dos quais 16 mil serão assassinatos. A realidade brasileira mostra semelhante em alguns casos até pior. Dessa forma, os preceitos de moral e de ética são constantemente confrontados, e a violência é mostrada não exclusivamente como um ato de criminalidade, mas muitas vezes como um ato de inteligência de determinadas pessoas que vencerão por meio de ações ilícitas num mundo mais atraente que o do cotidiano das normas éticas. O fio entre a conduta certa e o delito é tão tênue que se assemelha ao andar no fio da navalha. Finalizamos aqui ética e violência, os exercícios propostos. Que preceitos a ética engloba? Quando uma ação será ética? Descreva a violência conforme o que leu no texto. Como a violência é vista na cultura ocidental? Como você vê a violência ética nos dias de hoje? Mãos à obras e um bom dia.